Você crê que sua vida está nas mãos de Deus? Amém? Eu creio que a minha vida está nas mãos de Deus. Só que às vezes nós falamos sobre a mão de Deus e nós temos que saber o que significa estar nas mãos de Deus. Olha o que diz em Ezequiel 1, versículo 3: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ali esteve sobre ele a mão do Senhor. O profeta Ezequiel, ele fala essa expressão, a mão do Senhor, ou a mão de Deus. Ele cita isso 35 vezes no livro dele. 35 vezes ele fala, porque ele tinha uma convicção. Quando alguém repete muito uma coisa, significa o quê? Que ela tem certeza. Significa que aquilo é algo tão certo na sua vida que ela não se cansa de falar. E quando você diz, a mão de Deus está sobre mim, você precisa ter essa convicção de que Ezequiel tinha. E ele falou, você viu no versículo aí 3, ele dá um endereço, ele fala o dia, e ele fala onde que ele estava, que a mão de Deus veio sobre ele pela primeira vez. E se você ler o livro de Ezequiel todo, você vai ver que ele vai falando que a mão de Deus estava sobre mim, e a mão de Deus estava sobre mim. Cada coisa que acontecia na vida de Ezequiel, a mão de Deus estava sobre ele. E você tem esse sentimento na sua vida? Que tudo que acontece, você sente assim, não, a mão de Deus estava ali comigo. Aí eu passei por um problema, eu passei por uma dificuldade, mas a mão de Deus estava ali junto comigo. Eu estou passando por uma mudança, mas eu estou vendo a mão de Deus ir junto comigo. Você tem essa convicção de que Ezequiel tinha? Queridos, nós precisamos disso. E eu vou falar aqui hoje, no livro de Ezequiel, mostrar para vocês 7 coisas que a mão de Deus faz, quando a mão de Deus está conosco. Olha o que diz em Ezequiel 3,14, que a mão de Deus faz conosco. A mão de Deus, ela nos sustenta. A mão de Deus veio sobre Ezequiel, e a mão de Deus permaneceu sobre ele. Queridos, quando você se entrega nas mãos de Deus, você diz, a minha vida está nas mãos de Deus, algo tem que mudar. Ezequiel 3,14, então o Espírito me levantou e me levou, e fui amargurado, e na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Quantas vezes nós estamos como Ezequiel? Ele falou assim, o Espírito me levantou. Por quê, queridos? Ele estava caído. Quantas vezes, queridos, nós estamos tristes? Como ele diz aqui, eu estava amargurado, eu estava na excitação do meu espírito, dentro de mim tinha um negócio me incomodando. Quantas vezes nós sentimos um aperto no peito? Quantas vezes nós sentimos que tem algo ruim, um mal-estar, uma tristeza? E aí Ezequiel fala assim, olha, eu estava amargurado, estava doendo, eu estava ali prostrado, mas eu senti que tinha uma mão sobre mim. Primeira coisa que eu aprendo com a mão de Deus, para quem se entrega nas mãos de Deus, ela te sustenta. Você passa por dificuldades, você passa por muitas coisas, mas você sabe que a mão de Deus está junto com você. Você sabe que a sua vida está nas mãos dele. Você sabe que naquele momento difícil, você tem um consolo, que é a mão do Senhor sobre você. Continuando, Ezequiel 3:22, a mão do Senhor levanta. Olha o que diz Ezequiel 3:22, a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me diz, levanta-te e sai para o vale onde
falarei contigo. A mesma mão de Deus veio sobre Ezequiel e falou: agora levanta, levanta, vai para o vale, porque eu vou falar com você. E Deus falou através dele, mas é a mão de Deus que levantou ele. A mesma mão que te sustenta na hora que você precisa de uma força, é a mão que te levanta, te coloca de pé, te conduz, ela te segura. A mão de Deus fez isso com Ezequiel, levantou ele. E às vezes, queridos, nós estamos de uma maneira, eu vejo tantas pessoas que estão prostradas, ela não consegue levantar, não consegue caminhar, está sofrendo. Eu vejo tantas pessoas que estão, parece que a pessoa está sofrendo de paralisia espiritual, ela não consegue se levantar, ela parou. Mas se a mão de Deus está sobre a sua vida, se você se entregar nas mãos de Deus, Ele vai te levantar. Você pode começar, pode cair, muitas vezes nós caímos, mas a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 23 e 24, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Às vezes, queridos, nós caímos de tristeza ou pelos nossos erros, mas Deus nos levanta. Ezequiel 13, versículo 9. Ezequiel 13, versículo 9. A mão do Senhor protege. O que é isso? Você entregou sua vida nas mãos de Deus? Olha, querido irmão e irmã, se você está na mão de Deus, ninguém pode mexer com você, porque você está na palma da mão do Senhor. Ezequiel 13, versículo 9 diz: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras, não entrarão no conselho do meu povo, não serão inscritos os registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Aqui diz que a minha mão será contra. Essa expressão, essa frase, minha mão será contra, é o que mais tem no livro de Ezequiel. É Deus falando: ó, pode ficar tranquilo, estão armando isso, fica tranquilo, meu filho, que na hora que eles vierem eu vou colocar a mão na frente, a minha mão vai proteger você. E Ezequiel fala: Senhor, o Egito está armando contra nós, a Síria, várias nações naquela época armaram contra o povo de Deus. E aí Deus falava: fica tranquilo, que a minha mão vai proteger vocês. Queridos, a mão de Deus protege. Ele coloca você ali na palma dele, quando você se entrega nas mãos dele. Ela é protetora, ela te cuida. Então quando você diz assim: a minha vida está nas mãos de Deus, você sabe que Ele te sustenta, você sabe que Ele te levanta, e você sabe que Ele te protege. Então você não precisa ter medo de ninguém, não precisa ter medo de ninguém, porque as mãos do Senhor estão contigo. Continuando, Ezequiel capítulo 20, versículo 33 e 34, fala que a mão de Deus livra, ela dá livramento. Ezequiel capítulo 20, versículo 33 e 34. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós, tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Deus está falando aqui: eu vou dar livramento para vocês. Quando eles estavam no cativeiro, Deus falou assim: fica tranquilo que na hora que eu resolver, é só estender minha mão. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 2: não pense que a mão do Senhor está encolhida. Aliás, Isaías 59, versículo 1. Não pense que a mão de Deus está encolhida, porque a mão de Deus não está encolhida, a mão dele está estendida. E Ele dá livramento. Deus falou com o seu povo: pode ficar tranquilo,
que na hora certa eu te dou livramento. Quantos de nós aqui já passamos talvez por acidentes, por problemas, que você talvez ali teve até um machucado, mas você olha e fala assim: o quê? Se não fosse a mão de Deus, tinha sido pior, porque Deus com a mão dele me livrou. E às vezes Deus até permite acontecer. Por que Deus às vezes permite acontecer? Para mostrar para nós. Porque existem livramentos que você saiu da sua casa hoje, você nem viu acontecer. Você nem viu acontecer. Como que Deus é maravilhoso, Ele dá livramento que a gente nem sabe. Deus está dando livramento para você. Às vezes nós não vemos, mas Ele dá livramento. O que mais que a mão de Deus faz, queridos? A mão de Deus faz promessas. Ezequiel 20, 42. Ezequiel 20, 42. Como que a mão de Deus faz promessa? Diz no texto de Ezequiel que toda vez que Deus levanta a mão dele, ele faz uma promessa. O levantar as mãos de um rei era quando ele ia fazer um decreto. Quando o rei levantava sua mão, ele fazia um decreto e aquilo tinha que acontecer. E na nossa vida, querido irmão e irmã, quando Deus levanta a mão sobre você e fala assim: ó, agora eu estou enviando a minha palavra, você pode esperar, porque vai acontecer. Olha o que diz Ezequiel 20, versículo 42. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a seus pais. Então quando Deus levanta as suas mãos, e Ele dá uma palavra para você, a mão dele é uma promessa. Você saber que Deus no céu está com a sua mão sobre a sua vida. Você tem as promessas de Deus, e você sabe que onde você for, a mão de Deus estará com você, porque vocês têm obediência, que você é um servo do Senhor. É essa mão que te levantou, que te conduz, ela que te protege, e ela que tem promessas. E a mão de Deus é tão grande, que se por acaso você sair daqui hoje, você tiver que ir para outro lugar, outro país, você sabe que a mão de Deus e as promessas do Senhor vão te alcançar onde você estiver. Ezequiel 37, versículo 1. A mão do Senhor conduz, ela guia a nossa vida. Às vezes nós mudamos, às vezes nós temos que mudar de emprego, temos que mudar de cidade, e quando você passa por isso, você só tem uma coisa a pedir: Senhor, vai na minha frente e me guia. Olha o que diz Ezequiel 37, versículo 1, é conhecido esse versículo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Queridos, quantas vezes você vai para um lugar e você olha assim: nossa, só ossos secos, e você fala assim: nossa, que lugar difícil. Mas se você tem certeza que você é guiado pela mão de Deus, você sabe que Deus está com você. Se você continuar a leitura, Deus pergunta: Ezequiel, o que você está vendo, Ezequiel? Ele, que não é bobo nem nada, falou assim: eu vou jogar conversa fora com Deus? Não vou. Deus perguntou: o que você está vendo? Ele falou: Senhor, tu sabes o que eu estou vendo. Porque às vezes, queridos, a gente vai falar para Deus: nossa, está muito ruim, só tem ossos secos. Ezequiel não era bobo não, gente. Ele falou: Senhor, tu sabes o que eu estou vendo. Queridos, Deus sabe o que você está vendo, Deus sabe o que você tem passado. Só que a mão de Deus, ela nos guia. E às vezes Deus nos leva a lugares que a gente não quer ir. Deus às vezes nos coloca em situações que nós não queremos ir, mas Ele fala: eu vou te levar lá e vou te deixar lá. Ezequiel fala assim no versículo 1. Parece que a mão de Deus pegou ele e abandonou ele ali no meio do vale. E às vezes nós sentimos isso: ah, Deus pegou e me jogou aqui. Não, queridos, a mão de Deus te guia, ela te conduz, ela te leva.
e ela também te tira a hora que ela quiser, porque você está nas mãos de Deus. Por último, agora eu quero que você marque: a mão de Deus pesa. Ezequiel 39, 21. A mão de Deus pesa, porque minha irmã, meu irmão, você se entregou nas mãos de Deus. E aí eu falei 6 coisas: que a mão de Deus te sustenta, que a mão de Deus te levanta, que ela te protege, que ela te dá livramento, que ela te dá promessas e que ela te conduz, ela te guia. Mas para quem desobedece, ela pesa. Para quem tenta mexer com quem pertence ao Senhor, como a Bíblia diz no Salmo 105:15, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Como a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, aquela pessoa que caiu na mão de Deus, ela não se entregou. Aí é diferente. A mão de Deus é pesada. Ezequiel 39, 21. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo quando eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas estiver descarregado. Olha que coisa pesada. Deus falando: eu vou descarregar minha mão sobre aqueles que tentarem impedir a minha vontade. Eu vou agir com poder, mas é com justiça. Queridos, a mão de Deus é pesada. Eu já experimentei isso na minha vida, tanto em momentos que eu desobedeci o Senhor, e depois eu amarguei, porque eu senti o peso da mão de Deus me puxando de volta. Mas como eu me entreguei nas mãos do Senhor, Ele me perdoou, e Ele me dá mais uma chance. Mas eu também já vi a mão de Deus ser pesada, quando eu vi pessoas se levantar contra a obra de Deus, contra servos de Deus, contra a vontade do Senhor. E aí, queridos, é só esperar, porque quando a mão de Deus cai, é muito triste. Mas eu não posso esquecer isso aqui. E Deus falou assim: a minha mão vai fazer justiça. E fez, contra todas as nações naquele tempo que estavam contra o povo de Deus. E eu quero terminar pedindo você, leia Ezequiel e marque essa expressão: a mão de Deus, a mão do Senhor. Você vai vendo que a mão de Deus faz essas coisas. Falei 7 coisas. A mão de Deus sustenta, te sustenta. A mão de Deus te levanta, porque você está de pé, porque Deus te segura nas suas mãos. A mão de Deus te protege o tempo inteiro. A mão de Deus te dá livramento, porque na hora certa Deus te resgata. A mão de Deus se levanta para você, para te dar promessas de bênçãos. A mão de Deus te conduz, Ele te guia. Mas a mão de Deus também é pesada. Para terminar, Ezequiel 33, versículo 22. O que eu vou fazer se a mão de Deus está sobre mim? Se a mão de Deus está sobre mim, como eu vou viver? Ezequiel 33, 22. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que eu viesse, e o tinha escapado. Abrira-se-me a boca, antes de pela manhã vir ter comigo o tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Ezequiel fala assim: olha, antes de eu resolver os meus problemas, antes de eu responder as pessoas, antes de eu fazer qualquer coisa, eu quero que a mão de Deus esteja sobre mim. Antes, ou seja, qualquer lugar que eu estiver, qualquer lugar que você estiver, peça: Senhor, eu quero ser uma mulher, um homem, a minha vida nas mãos de Deus. Feche seus olhos agora. Você gostaria de sentir agora o abraço do Senhor? Sentir agora
que como nunca a sua vida está nas mãos de Deus. Eu quero desafiar você agora a se entregar nas mãos dele, se entregar totalmente e falar: Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser comigo, mas você vai ter que deixar ele te levar para onde ele quiser, mesmo que seja num vale. Mas você sabe que talvez você pense que está sozinho, mas não está, porque a mão de Deus está contigo. Você quer ver livramentos, bênçãos de Deus sobre a sua vida? Você quer experimentar um ano diferente, um tempo de Deus? Só tem uma coisa que nós precisamos: da mão de Deus. Oh Senhor, nesse momento nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos a ti, Deus, receba-nos, ó Pai, na tua presença, e que em tudo que fizermos, onde estivermos, nós queremos sentir a tua mão poderosa sobre nós. Nós queremos sentir a tua mão nos sustentando, nos levantando, nos protegendo, a tua mão dando livramento, Pai poderoso, sobre nós. Nós queremos, ó Pai, saber que as tuas promessas estão sendo liberadas pelas tuas bondosas mãos. Nós queremos ser conduzidos por ti, Pai, mas nós sabemos que a tua mão, ela é pesada, Senhor. Ai de nós se nós não obedecermos. Pai amado, eu não quero cair nas tuas mãos, eu quero me entregar nas tuas mãos. Abençoa para o teu povo, Senhor, e que antes de tudo a nossa vida esteja nas mãos de Deus. Amém. Você pode levantar sua mão ao céu e dizer comigo: a minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.